sagrado, ó Deus, ali que nós dois, descobre da a vida da Juliana, Deus vai repreender essa Covid que já está saindo, Senhor. Quebra, Senhor, todo mal, que essa mulher visita pela praga, avalia, Senhor, vai estar nas pessoas agora, vai repreender, Senhor, essa peste que está por aí, Senhor, coisas feias, na nossa nação. Vale de sombra e morte, as alturas de glória e cor. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Vamos nos colocar de pé, orar nesse momento, apresentando o evangelista Reginaldo, que nos dará a doutrina desta noite. Deus abençoe. Vamos pedir a Deus também para que nós estejamos com o coração aberto, ouvidos atentos e tenhamos dele entendimento, discernimento para o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Precisamos sempre pedir a Deus para sair daqui entendendo tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Senhor Deus e amado Pai, te glorificamos. Eu agradeço, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na tua casa, de nos reunirmos para ouvir a tua palavra, aprender mais de ti e receber assim a nossa adoração ao Senhor. Mais uma vez te peço, Deus, usa o teu servo, o evangelista Reginaldo, como instrumento poderoso em tuas
meus irmãos, para nos transmitir a tua mensagem, a mensagem que o Senhor vai trazer à tua igreja nesta noite, ó Deus. O Senhor já colocou a palavra em seu coração. Deus, agora dá a ele, Senhor, a autoridade do teu nome para ministrá-la a nós, Senhor, e que cada um de nós tenha o coração aberto, ouvidos atentos, e buscando o Senhor entendimento, Deus, para sermos edificados nesta noite. Assim, glorifico e exalto o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Essa noite estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 4, e o verso de número 17. Aleluia. Efésio, obrigado, agora melhorou. Capítulo de número 4, verso de número 17. Eu leio o versículo, a igreja lerá o seguinte, eu estou com a tradução da NVI, é um pouco diferente, possa ser que dos irmãos, mas os irmãos, assim que eu parar, leio o versículo seguinte. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Entristecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo, os irmãos colocam no vibrador aí, irmãos, o celular, quem tiver, por favor. Quem tiver com seu celular, coloque no vibrador. Se for atender, não precisa sair derrubando cadeira, não. Vai lá devagarzinho lá fora, às vezes é urgência. Então, versículo 19 diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vos escolheis o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, A serem renovados no modo de pensar, e vos revistais um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu aqui que eu dar uma 27. E não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Graças a Deus, podem tomar os nossos assentos. Graças a Deus, quero avisar que o irmão Marcos, ele mandou uma mensagem, o pastor Nunes pediu para estar avisando que ele vai estar trabalhando até as 10 da noite, por isso que ele não vai estar nem terça nem quinta-feira nos cultos nessa semana. Então é por isso que ele não vai estar essa semana. Então que coisa maravilhosa, né? Pessoa membro, pessoa avisar, né? Tem que avisar, é bom,
porque ele preocupado, né? Eu falei, não, vai em paz, trabalhe em paz. Eu falei, será avisado lá diante da igreja a sua ausência. Então, irmãos, nós estamos aqui, um tema bastante interessante. Domingo eu não estive aqui porque nós estávamos ministrando em uma igreja fora, né? Então por isso que a nossa ausência, talvez alguns irmãos não saibam, por isso que nós não estávamos domingo. Então interessante aqui, Efésios capítulo de número 4, nós vemos aqui no verso 17, dizendo assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Ou seja, o apóstolo Paulo insistindo, pregando ali através aos Efésios e falando até mesmo a nossa maneira de viver. Por quê? Nós, há um tempo atrás, a Bíblia diz que nós éramos trevas. Sim ou não? Sim. Nós éramos trevas. E ele diz aqui, ó, verso 21, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, primeira coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus, aqui no verso 17 que eu já pego, que quando nós vamos falarmos, nós temos que falar segundo o Senhor. Vocês não estão entendendo? Quando nós vamos falarmos, nós temos que falar segundo o Senhor. Nós vemos aqui no verso 17, assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, ou seja, eu estou dizendo, mas é através do Senhor. Aí no verso 21, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então todos que estão aqui, irmão, nós que estamos aqui presentes, nós fomos ensinados com a verdade em quem? Jesus Cristo. Ele mesmo dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo não há mentira. Ou seja, aí o verso de número 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, ele estava relembrando o povo, ó, a antiga, quando vocês viviam na vida antiga, ou seja, viviam nas trevas, era uma vida totalmente de engano. Porque quando nós estávamos sem Cristo, nós andávamos em uma verdadeira mentira. Nós não tínhamos Deus. Nós só estamos aqui hoje por causa de Cristo. E ele dizendo aqui no verso de número 22, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Ou seja, a deixar as coisas passadas. Por quê? Nós somos uma nova criatura, a serem renovados no modo de pensar. Ou seja, quando vocês, antes de conhecer a Cristo, vocês tinham uma vida. Quando aceitou a Cristo, você recebeu uma nova vida. Graças a Jesus. Paulo estava chamando a atenção dos Efésios. Ele estava chamando a atenção aqui, ó, e a revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça. Porque antes você andava numa vida injusta, sem Deus, fazendo coisas que não agradam. Agora vocês estão revestidos de Deus. Ou seja, com uma vida totalmente transformada. Ou seja, é para estar, né? E o interessante que eu quero trazer hoje aqui, depois a partir do verso de número 25, aqui olha, dizendo o verso 24 ainda, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Ou seja, separados para Deus. Agora vocês que se despiram da antiga aliança, do antigo homem, agora vocês se revistam de Deus, andando em quê? Em santidade. Separado, ou seja, ser diferente. O mundo tem que olhar para nós e não enxergar mais aquelas antigas práticas e ver uma grande diferença na nossa vida, na nossa. Olha o verso 25, olha que exortação, irmãos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, porque quando nós se rendemos a Cristo, nós temos que abandonar. Aí ele diz o quê? Amém? Meu Deus do céu. Abandonar o quê? Amém? Está cheio de pessoas mentirosas, irmão. Vivendo a antiga aliança.
vivendo a antiga vida, vivendo ainda em treva, até mesmo obreiros, crentes. E o tema que eu quero trazer aqui nessa noite, irmão, é um simples: conversa ou fofoca? Será que tem diferença, irmão? De uma conversa e uma fofoca? Tem diferença ou não? Tem de uma conversa e uma fofoca? Tem ou não tem? Tem diferença. Tá cheia a irmã aqui que falou aqui. É tão gostoso uma conversa. Quem gosta de conversar aqui, irmãos? Amém? Amém. Tem alguém aqui que gosta de conversar aqui? Principalmente as mulheres, né? Ou seja, conversa, não fofoca. Alguns falam que as mulheres são muito fofoqueiras, mas tem muito homem fofoqueiro, irmão. É dos dois lados. Isso é terrível, que era para ser só lá fora. Ainda bem que aqui no Graúna não tem, aqui na igreja não tem isso. Fofoca, né? Só conversa. Quando o povo de reúne, o povo de Deus se reúne, só tem salmo, cantando, adorando a Deus. Sim ou não? Ainda bem que aqui não tem, como alguns irmãos usam esses nomenclatura. Mas tem, irmão, quem nunca foi vítima de uma fofoca? E também quem nunca fofocou, que atira a primeira pedra. Irmãos, é coisa séria. Isso é terrível. É um assunto tão comum, mas tão negligenciado, irmão, nos nossos dias. Tão deixado de lado. Só que tem destruído muitas vidas essas práticas no nosso meio, no meio cotidiano. Coisas terríveis. Ou seja, conversas maldosas. Conversas terríveis. Irmão, tem um provérbio japonês ou chinês que eles falam que a língua, ela tem somente 8 centímetros de largura, até mesmo aqui, ó, 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros. Ou seja, é um pequeno membro, mas consegue derrubar um gigante, consegue derrubar uma família, consegue destruir até mesmo o ministério de uma vida de uma pessoa. E nós temos que tomar cuidado com isso. Só tem 8 centímetros, mas consegue derrubar até um Golias. Tão grande, tão inofensível. Aí tem um outro provérbio árabe que diz assim: cuidado para que a sua língua não corte o seu pescoço. Ou seja, a nossa língua, ela tem que tomar cuidado, porque ela se torna uma faca. Por quê? Ou nós amaldiçoamos, ou nós também abençoamos com ela. Podemos matar uma vida. Podemos destruir. Podemos mesmo, ou seja, aí em Provérbios, irmão, quem puder, Provérbios capítulo 16, verso 24. Provérbios 16, verso 24. Antes de falar de ler esse texto, irmão, o que significa a palavra fofoca? Conversa, geralmente, distorcida sobre a vida alheia. Coisa de quem não tem conteúdo para conversar e que não tem o que fazer ou o que falar. Então, fofoca é isso. É uma conversa sem conteúdo. É uma conversa que até mesmo não tem conteúdo. Geralmente distorcida. E geralmente, irmão, para quem não tem o que falar, o que fazer. Se você não tem o que falar, é melhor ficar. Eita Jesus, será que puder achar aí o Provérbios 16, 24? Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Obrigado, irmã Elaine. Eu peguei na Bíblia Viva. Obrigado, irmã Elaine. Provérbios 16, 24 na Bíblia, na outra tradução, diz assim: palavras agradáveis são doces como mel. Repita comigo, mel. Mel. Ou seja, o mel ele é bom, não é, irmão? O mel serve para quê, irmão? Ele serve para adoçar. Mas é só isso? Ele serve como remédio. Até para você estar com uma tosse, então um melzinho é melhor assim ou não? Ajuda para diversas coisas, até para infecções. Como a Bíblia é tremenda, irmão. Olha que comparação. Palavras agradáveis. São doces como mel. Tão gostoso, irmão. Você está com uma conversa agradável. Pessoas, você tem hora que você conversa com uma pessoa, você fala, já passou tudo isso? Por quê? Uma conversa agradável. E está cheio de crente, irmão, com conversas desagradáveis. Coisas que muitas das vezes você não está agradando o homem. Imagine agradando a Deus, irmãos.
vida. Está precisando sair, se despir do velho homem. Tem pessoas que só tem isso, irmão. Aqui são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Tem pessoa que quando você para com ela, irmão, ela dá a palavra para você, você está caído. Ela te dá a palavra, ela te levanta. Ela tem palavras que te levantam. Glória a Deus, aleluia. Temos que tomar cuidado, irmão. Na Bíblia Viva, Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Ou seja, ela tem poder de construir e destruir, irmão. Nós possamos saber usar a nossa fala. Que nós possamos tomar cuidado. Porque isso dá até mau testemunho. E eu conheço até pastor fofoqueiro, irmão. Pastor que falando só mal dos seus obreiros. Conheço um pastor que só vivia falando mal dos próprios obreiros dele, irmão. Inclusive eu era um obreiro dele na época. Só vivia falando, encontrava os irmãos na rua, só vivia falando, pô, seu pastor, irmão, que coisa mais feia. Que coisa mais horrível. Isso tem infiltrado dentro da igreja, tem destruído muitas coisas. Primeira coisa, a fofoca, ela pode afastar as pessoas, irmãos. Quantas pessoas que não estão no nosso meio mais, por causa de uma conversa distorcida, por causa de, em vez de nós orarmos, em vez de nós dar um conselho, dar uma palavra, nós afastamos as pessoas. Você vê, irmãos, que estão aqui, uma simples palavra ou ação que faz em nossas vidas, com pouco esforço, podemos aliviar o fardo de uma pessoa que está carregando, às vezes, um fardo pesado do mundo, ou podemos ainda fazer aquele fardo ficar mais pesado. Com uma palavra nós podemos aliviar a dor de alguém, podemos aliviar o fardo de alguém, irmãos. No livro de Provérbios, capítulo de número 10, verso 11, diz assim: as palavras do justo são fonte de vida. Então, quando nós abrimos a nossa boca, não é para ficar difamando, não é para ficar denegrindo a imagem de alguém, mas é para dar vida para aqueles que estão ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus. O que você tem construído, irmão, com a sua boca? Você tem construído ou tem destruído vidas? O que nós temos usado nossos lábios? Será que tem saído palavras agradáveis? Será que tem saído palavras boas? Aleluia. Tomemos cuidado com a fofoca. Conversa é diferente. Olha aqui, um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentir superiores e importantes. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos vergonhosos de outras pessoas, sem autorização das pessoas em questão. Também é considerado fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar a outra, mas fala dela sem o seu conhecimento. Então, se eu estou falando algo do pastor Nunes, ou da irmã Elaine, ou de quem seja, irmão, sem o conhecimento dele, eu estou fofocando dele. Às vezes ouve, irmão, tem gente que não sabe guardar segredo, sai espalhando para um e para outro. E tem gente, irmão, que leva os problemas da igreja até para o trabalho, leva as causas da igreja, conta para o ímpio no trabalho, na família. E isso tem impedido muitas pessoas a entrar na igreja. Porque, irmão, nós não guardamos os nossos lábios. Que possamos tomar cuidado, que quando nós abrimos a nossa boca, ela venha sair com palavras que dão vida. Falarmos a verdade, o apóstolo Paulo dizendo aqui: portanto, cada um de vocês deve abandonar que é mentira, a fofoca, o diz-me-diz, o mexerico, o tititi. Vocês são novos. Glória a Deus, aleluia. Vamos sair dessas coisas que não agradam a Deus. Ou seja, quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios. Aleluia. Glória a Deus. Distorção
conversão. Olha aqui, meu irmão, o que significa conversa? Troca de palavras entre duas ou mais pessoas. É um diálogo. É um diálogo. Então, quando eu converso, eu estou dialogando, conversando. Tem tanta coisa boa para falar, irmão. Nós perdemos tanto tempo, irmão, tanta coisa boa para se falar. E às vezes ficamos usando o nome de A, de B, de C, de Z. Jesus está vendo! Você quer ver uma fofoca na Bíblia? Que a pessoa ficou até leproso, depois foi pedir para orar, Números capítulo de número 12. Eu estava lá em casa meditando, ontem eu não vi, pastor, porque eu estava meditando um pouquinho mais. Porque eu falei, não posso para oração que eu tenho que estudar. Ele foi pregar fora, eu falei, vai mesmo, filho, que agora eu não vou poder ir com você. Mas, aí eu estava agora dando uma meditada lá um pouquinho, aí veio essa passagem, mano. Números capítulo de número 12, daqui a pouco nós volta para Efésios, meu Deus do céu. Olha o que diz aqui, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Quem ouviu, irmão? Então, se eu estou falando da irmã Rosenilde, quem está ouvindo? A irmã Rosenilde não está ouvindo, mas o Deus da irmã Rosenilde está ouvindo. Vocês estão falando da Rosa, o Deus da Rosa está ouvindo. Vocês estão falando do irmão Antônio que não agrada, difamando o irmão Antônio, caluniando o pastor Nunes. Quem está ouvindo, irmã Kiki? Deus, o Senhor. Eita, Jesus amado, Jesus querido. É culto de doutrina. Quem estava ouvindo? Começaram a criticar Moisés, porque Moisés se casou. Só que esqueceram que os ouvidos potentes de Deus estavam lá, ouvindo aquela conversa. Olha aqui, irmãos, esse texto é fenomenal. Olha aqui o verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, parece o pastor Nunes, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aleluia. Olha aqui, Moisés era paciente, irmão. Moisés, a Bíblia diz que ele era um dos homens manso, né? Manso. Ou seja, irmão, o que nós tiramos aqui nesta palavra? Que por mais que você seja a melhor pessoa que você seja, irmão, vão falar mal de você. Seja bem ou mal, vai falar, irmãos. Você pode ser uma mulher de Deus, mas vão falar mal de você. Então, irmão, vamos parar de fazer a obra. Não para. Porque, irmão, os outros só jogam pedra, só tenta jogar pedra na árvore que está dando fruto. Então não adianta. O homem aqui é paciente, o homem bondoso, o homem de Deus falava mal do homem, irmão. Até de Jesus falava, imagina de mim de você, irmão. Mas não vamos parar, não vamos desistir. Vamos continuar trabalhando na obra do Senhor, com fofoca, com crítica. A obra precisa ser pregada. Fazemos igual Neemias construindo o Sambalate e Tobias lá criticando, falando mal. E ele, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para isso, não. Quem trabalha não tem tempo para ficar fofocando, não, irmão. E quando eu estava estudando, irmão, na hora, eu até falei com o meu supervisor, eu estava ensaiando essa mensagem com o Estevam, com o meu supervisor, e hoje com a jovem que eu estava almoçando lá no serviço da Thaís, e eu falando desse tema, eu estava ali ao mesmo tempo para pregar para ela, ao mesmo tempo ensaiando a mensagem, e eu falando dessa mensagem para a Thaís, aí eu falei, aí na hora Deus falou comigo, o perigo da ociosidade. Aí Deus me levou lá para Davi. Davi era para estar na guerra, mas estava ocioso. Davi era para estar trabalhando, mas estava sem o que fazer. Ele olhou lá para baixo, ociosidade, irmão, só dá problema. Toma cuidado. Tomemos cuidado. Reginaldo, que palavra dura! É Bíblia. Tomemos cuidado com a ociosidade. Você pode ver no trabalho, irmão, lá na empresa mesmo. Quando está sem trabalho, irmão, começa aquelas rodinhas. Aí um fala que não ganha bem, outro fala que é isso, outro fala do patrão, outro fala... Porque não tem o que fazer. Mas quando está cheio de trabalho, não fala comigo não, o supervisor galera. Vamos, gente, trabalhar, não dá tempo para conversar, não dá. É igual nós, irmão, Neemias, trabalhando, Sambalate Tobia, deixa Sambalate Tobia para lá, não deu tempo para Sambalate Tobia. Eu não tenho para esses mexeriqueiros, quando nós estamos trabalhando, irmão, não tem tempo. Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, negócio. Uma simples palavra, irmão, ou ação faz em nossa vida, com pouco esforço podemos aliviar, né, que nem eu falei. Ou seja, irmão, aqui nós vemos ainda mais aqui, ó. Ora, Moisés, verso 3, ainda em Números, capítulo 12, verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a quem? Ó, irmão, o Senhor estava ouvindo e falou, vem aqui, Moisés. Olha lá, irmãos, o Senhor fala, irmão. Fala ou não fala? Não adianta, a fofoca ela cai por terra. A calúnia ela cai por terra. O mexerico no meio da igreja não fica por muito tempo. Jesus ele revela e ele trabalha no nosso meio ainda. Jesus não muda. Olha o dia que diz aqui, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirija-se à tenda do encontro. Vocês três, ó, vão os três para a tenda. Agora é a hora de ter encontro com vocês. Jesus, eu creio nas minhas palavras, Deus falando para eles assim, ó, vamos para lá, que eu não gosto de fofoca não. Não gosto de crítica não, vamos lá. Vocês vão ter um encontro comigo. Porque quando vocês têm um encontro comigo, a fofoca vai embora. Quando vocês têm um encontro comigo, a crítica vai embora. Quando vocês têm um encontro comigo, vai lá para a tenda. Irmão, quantos de nós está precisando ir para a tenda? A tenda do que, irmão? Nós estamos 30 dias aqui, o pastor não todos os dias aqui, indo para a tenda. Qual é a tenda? O joelho no chão, oração. É o tempo da igreja do Senhor. Ir para a tenda. Tem um encontro com quem? O encontro com Deus. Alamandará sobre de calamandará cheia. O Senhor falou imediatamente, ou seja, eu trago essas palavras para o nosso dia, para aplicação para a nossa vida. Imediatamente o Senhor falou com Moisés. O Senhor está falando para nós hoje. Imediatamente, é rápido, é agora. Pare de fofocar, pare de ficar criticando os outros. Dirija-se à tenda do encontro. E os três foram para lá. Olha aí, irmão, aí começou. Verso 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à entrada na tenda, chamou Arão e a Miriam. Os dois vieram à frente. É isso, irmão. Você quer falar de alguém? Chama a pessoa. Não estou gostando disso, pastor, do senhor. Reginaldo, você está fazendo isso, eu não estou gostando. Vem à frente. É isso que o Senhor fala. Vem à frente, irmãozinho. Vem aqui à frente. Chega. O Senhor não é negócio escondido, não. Vem aqui à frente. O que vocês têm para falar de Moisés? Fala aí. Tipo assim na mesma. Fala aí! É interessante, irmão, aqui ó. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se a entrada na tenda, chamou Arão e a Miriam. Os dois vieram à frente, o verso 6, e ele disse, ouça as minhas palavras, ou seja, o que você está precisando, Arão e Miriam? Você está precisando é dar ouvido à minha palavra. Glória a Deus, aleluia. O que vocês estão precisando é ouvir as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ou seja, vocês estão falando com o servo. Não é qualquer pessoa. É meu servo. Quando estamos criticando alguém, irmão, nós estamos criticando um servo do Senhor. Quando eu estou criticando alguém na igreja, uma pessoa, isso em qualquer lugar. A fofoca, a primeira coisa, irmão, ela destrói relacionamentos. Ela destrói. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Quem é que gosta aqui, irmão, de ouvir seu nome sendo mal falado? Quem é que gosta aqui, irmão? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Então, se nós não gostamos, nós temos que fazer o mesmo. Parar com isso. Que Jesus está vendo. Que tomemos cuidado. Que a nossa abrir a nossa boca, olha aqui, irmão. Às vezes nós abrimos a nossa boca, nós falamos rápido demais. Aí Provérbios capítulo 19, eu já volto lá para Números. Provérbios 19 diz assim: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Ou seja, antes de nós falarmos, nós temos que raciocinar. Porque depois que uma palavra sai da nossa boca, aí o negócio fica estreito, irmão. Aí ninguém segura mais ela. Então, antes de nós fazermos algo, nós temos
falo o que dá na telha, eu falo o que dá na cabeça, então estou precisando se converter. Ah, Geraldo, quando eu vejo, eu já falei. Então tome cuidado. Que a Bíblia está dizendo aqui, é perigoso. Tome cuidado. Que até tem um certo dizer que o peixe morre pela boca. Quantas pessoas morreram, meu pai? Era para ficar calado, hein? Tem um momento certo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há um tempo. Teve um tempo que Ana, vamos voltar lá. Ana só gemia. Mas teve um tempo que ela começou a falar. Tem o tempo certo. O tempo de nós respondermos. O tempo, então a Bíblia diz, é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Ou seja, quem se apressa a não falar, irmão, acaba tropeçando. Até quando a gente paramos e analisamos, antes de falar, antes de fazer certas coisas, se muitas pessoas falam, lá mesmo, eu estava vendo uma reportagem esses dias, por causa da necessidade, eles vendendo o rim deles, para pagar dívidas. Vendendo o rim, o rapaz falou, se eu pudesse voltar tudo, eu não tinha feito isso. Quantas pessoas, irmãos, que daria tudo, por causa de uma palavra que ela falou, ela voltasse e não ter falado aquilo. Perdeu seu casamento, perdeu a amizade, perdeu aqueles melhores amigos que você tinha muitas das vezes. Isso machuca, fofoca machuca, diz que me diz machuca. Ou seja, afasta as pessoas, é perigoso, irmão, não vale a pena. Aí no verso de número 8, Números capítulo 12, no verso do 8, diz assim, com ele falo face a face, claramente, não por enigma. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Por que vocês não tomaram cuidado? Moisés não é qualquer pessoa, assim como eu e você que estamos aqui. Nós não somos qualquer pessoa. Nós que estamos aqui, nós fomos comprados pelo alto preço. Foi comprado por sangue. Você viu quando Saulo estava perseguindo a igreja? Saulo, quem você está perseguindo? Não é só a minha igreja, você está perseguindo a Jesus, Saulo. Tomemos cuidado, isso não leva nós a lugar nenhum. Que nós possamos, irmão, tomar cuidado. Com ele eu falo face a face. Olha o verso 9. Então quem fofoca, irmão, olha o que tem aqui. Tem consequência. Boas. Nunca, irmão. O fofoqueiro nunca tem coisas boas para a vida dele. Não é duro, não. Eu senti, irmãos, quase aqui na escola dominical eu ia estar falando mais. Eu falei, não, Deus colocou no meu coração essa palavra, irmão. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, com convicção. Eu não vou falar, igual alguns falam, eu não sei por que eu estou falando. Eu sei o porquê eu estou falando aqui. Deus está falando, não é comigo na faca, irmão. A espada ela corta em todos os lugares, irmão. Não é só ir aqui, para cá, para lá. É para todos. É para todos nós, irmão. Essa palavra foi para quem ficou em casa, não é para nós mesmos. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Olha o verso 9, isso daqui é consequência. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés, contra eles, e ele os deixou. Primeira consequência, ira do Senhor. Vai ficar fofocando de alguém, irmão? Segunda, o Senhor os deixou. Porque o Senhor não está no meio de roda de conversa, de fofoca. O Senhor não está nessas rodinhas. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, só vai ter gente falando mal, irmão, enquanto tiver gente que escuta. Mas não. Eu não fofoco, mas eu só escuto. Eu não roubo, mas você mas eu compro coisa roubada, então você é ladrão do mesmo jeito. Você é um receptor. Receptor também vai preso, não vai? Amém? Eu sei que você não conhece muito essa área, né? Então, receptor, irmão. Se eu estou escutando, a Bíblia diz para nós não deixar criar comichões. Por quê? Quando eu vou ouvindo falando mal de um irmão, vai criando sujeira. Sujeira. É tão ruim, né, irmão? Alguém já ficou com o ouvido entupido aqui, irmão?
Dói, né? Você fica assim, assim, assim. Às vezes entra água no chuveiro, ou daquela. Você fica assim, você vai ter que ir lá para onde, irmão? Quando fica entupido? Lá para o hospital. Eita, Jesus amado. Jesus é bom demais. Glória a Deus. É ruim ser. Olha o tamanho das consequências. O ouvido sujo. Você começa a falar até mais alto. Olha a consequência. Por quê? Porque você muitas vezes não se ouve. A Rosa ouve bem, né? A Rosa, nós falamos alto, Rosa, mas nós ouvimos bem, né, Rosa? Aqueles rapazes de senhor que os pombos voam na rua, a gente, Pai do Senhor, Rosa! Pai do Senhor! Nós até esconde debaixo do ônibus. Ou seja, irmão, só vai ter alguém para fofocar se você der ouvido a ele. Chegou até você, irmão, vamos tentar isso, vamos mudar essas coisas. Vamos falar assim, ó, vamos chamar a pessoa. Você quer falar do irmão? Vamos chamar ele, vamos conversar nós três. Não, eu estou indo embora, vocês estão conversando do fulano? Ele não está aqui, então eu estou indo embora. Uma certa feita eu estava no meu trabalho e uma coisa falou, vai lá no elevador. E eu creio que foi Deus. Aí eu ouvi Reginaldo. Quando eu parei, eu falei, opa. Aí comecei a ouvir no meu sangue, já começou. Falei, vou lá embaixo. Aí eu falei, não vou. Cheguei, abri a porta, 5 pessoas falando de mim, eu abracei, cruzei os braços. Falei, agora eu estou aqui, vamos participar da conversa? Meu supervisor não sabia onde colocar a cara. Aí um ficou, eu falei, eu ouvi tudo que vocês falaram. E agora? Vamos conversar. Aí eu falei, aí uma que estava falando muito ficou de costa virada. Porque ela ficou com medo. Que ela pensou que eu ia falar. Porque ele não está muito calado. Porque ficava me rodeando na máquina para falar do supervisor. E o supervisor está no meio. Se eu falasse o porquê eu estava calado no meio da máquina, ia queimar todo mundo. Daqui a pouco um subiu lá e falei, você que fala que eu sou referência para você, e você falando mal de mim, falando do aniversário que eu fiz para o meu filho de 7 anos, eu estava nem em condições, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei isso, alguém me abençoou com isso, eu não fiz, eu convidei 5 crianças, eu coloquei, nem as mães ficaram lá na festa, só 5 crianças. Falei, agora meu filho, Deus deu vida, eu não posso fazer uma festinha para ele. Falei, agora vocês falando do meu filho. Falei, aí quando eu fui no meu setor, eu deixei todos, falei, tchau para todos, fui pro setor, daqui a pouco veio um chorando, me perdoa. Daqui a pouco veio outro, me perdoa. Ou seja, irmão, aí eu não vou perdoar, vou ficar carrancudo, não vou perdoar. Falei, abracei os dois, falei, mas para com isso. Isso machuca, isso machuca. Ou seja, irmão, que possamos, irmão, quantas das vezes nós falamos palavras que machucam as pessoas profundamente? Dá para se lembrar, irmão, se você falou alguma palavra hoje que machucou alguém? Ou se você falou mal de alguém hoje, se puder ligar depois do culto para ele pedir perdão? Será que nós somos crentes assim, irmão? Pastor Nunes, hoje eu estava lá na conversa, eu falei aquele trabalho do Senhor, me perdoa. Reginaldo, irmão Lucília, eu vim aqui, ó, só no cantinho, não precisa ninguém ver, não. Chega lá no cantinho, eu vou aqui, eu te dar um abraço, eu falei mal de você. Eu falei isso aqui de você, não precisa nem falar o fato, só fala, eu falei mal de você. Você me perdoa? É isso que nós estamos precisando! Adorei aquela fome, canai, como nerebe, a canafônia. Às vezes nós machucamos, irmão, com as nossas palavras. Você lembra também que tem um ao contrário. Você lembra quando você abriu sua boca e falou para uma pessoa uma palavra, e aquela palavra curou a pessoa? A pessoa estava pensando em desistir da igreja, a pessoa se levantou, você lembra? Quando você falou, não faz isso não, vai por outro caminho. Jesus te ama, Jesus quer isso. Você lembra quando você deu? É tão gostoso quando você vai numa casa, você faz uma visita, você ora pela pessoa, a pessoa já está até melhor. É verdade. A pessoa, igual eu ligava uma vez para ela, mandar mensagem para ela, não vou mais para a escola dominical, isso e aquilo. Eu parei, eu vou parar de ir na igreja. Ele falou, não, irmão. Começou, ela nem conta melhor depois isso. Começou, a irmã mudou a conversa. A irmã ficou revigorada. Queria até mesmo conversar coisas que eram distorcidas. É isso daqui do que eu estou pregando. Aí ele cortou o mal por terra. Tem gente que é tão terrível que fofoca até do esposo e da esposa, irmão. Ou seja, a palavra de encorajamento, ela provoca cura de feridas profundas. Uma conversa saudável. Uma palavra doce. Ela cura a ferida. Então nessa noite, irmão, que nessa noite, quando nós abrimos a nossa boca, venha ser palavras do céu, que quando você fala, meu Deus, é eu que estou falando isso? Sim, é o Senhor colocando palavra na sua boca. E quando menos esperar, você está falando, começa a sair línguas estranhas, você não está entendendo nada. Glória a Deus.
que acabar, irmão. Isso tem que acabar. Porque a glória de Deus quer se revelar no nosso meio. A glória do Senhor quer se revelar no nosso meio. Ou seja, ela tem um efeito terrível. Olha o que de número 10 de Números capítulo 12, Números capítulo 12, verso 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava o quê? Leprosa. Por causa da crítica, por causa da fofoca. Tem gente que critica tudo, irmão, não faz nada, só critica. O Cida trabalha desse jeito, o pastor não trabalha, nunca pastoreou, nunca foi líder de um jovem, nunca foi líder das irmãs, nunca regeu as irmãs, só critica. Cuidado, muitas das vezes nós estamos leprosos e não sabemos. Querendo não, sabemos, né? Não tem como. Miriam na hora, olha o que diz no verso 10: sua aparência era como da neve, ou seja, mudou até a aparência, irmão. Você conhece na cara de uma pessoa que não é fofoqueira. Deus que já até tem nome lá, lavar fofoqueiro. Lavar fofoqueiro, alguém já ouviu isso, irmão? Aquele ali é fofoqueiro. Aquele ali, eu não vou andar com ele. Alguém já ouviu isso, irmão? Alguém já ouviu isso? Aquele ali é fofoqueiro. A sua aparência muda. Como da neve. Para Miriam, viu que estava. Por favor. Que estão totalmente. Olha aquilo, por favor. Glória a Deus, aleluia. Não, nós só vamos. A sua oferta não serve para nada. Quando você. Aqui, me perdoa. Glória a Jesus. Você me perdoa? Amém? Agora eu posso ofertar. Agora, Senhor, eu posso dizimar. Aí você vai dobrar o joelho, irmão. O céu não vai parecer de bronze. Você vai sentir o céu perto de você. Não é só Moisés que falava face a face com o Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus. É igual eu falei, quando eu começo a ouvir fofoca, meus ouvidos vai sujando. Aí eu vou ter que ir no hospital, irmão. Aqui nós não vamos para o hospital coisa nenhuma. Aqui o hospital, meu irmão, a cura, o remédio, é o perdão. É, meu irmão, joelho no chão. Ele não vai remédio, vai pedir perdão. Vamos se consertar hoje. Esse é o remédio. Depois do remédio, Reginaldo, é um antibiótico, ele cura. É doloroso, mas cura. Ah, Reginaldo, mas o antibiótico ele faz efeito em 3 dias. Não, o perdão, quando você perde o perdão, você já começa a sentir o efeito, mas é na hora. É na hora. Por favor, nós pecamos, verso 2. Não permita que ela fique com feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Olha, irmão. Então Moisés clamou ao Senhor. Vem aqui, Miriam. Vem aqui, Arão. Vamos orar. É isso, irmão. Perdão. Clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. Conceda-lhe a cura. Mas mesmo assim, irmão, Deus fez a cura. Mas aí o Senhor não deixa impune, irmão. Tem consequência. Olha o que diz aqui. O Senhor respondeu, porque Moisés falava, Deus respondia. Olha o que diz aqui. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Aí começou o Senhor a falar com Moisés: que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Moisés, tá bom, eu ouvi, mas ela vai ter que pagar o preço. Tem consequência. Deus cura, sim, mas as consequências ela vem. Ou seja, palavras malditas, ela pode criar situação de modificar ambiente, de alegrar. Quando nós falamos de entristecer,
de aproximar ou afastar as pessoas. Podem significar a valorização de alguém ou a sua completa desmoralização. Tomemos cuidado, irmão. Tomemos cuidado. Olha o verso 15. Então Miriam ficou isolada. Então, irmão, é isso que acontece. Quem fica em fofoca, irmão, fica isolado. Ninguém quer ficar isolado. Quem quer ficar isolado aqui, irmão? Isolação e depressão. Quem é que quer ficar, irmão? Mas fofoqueiro não tem amigos. Quem tem essas coisas de criticar, irmão, não tem. Ninguém quer ficar perto de pessoa que só critica. Não faz nada. Quantas almas ganham? Não ganho nada, não fiz nada, não faço nada, não limpo nenhuma igreja, não faço nada. Mas criticar eu faço, sei criticar bem. Falar mal dos outros eu sei falar bem. Tomemos cuidado. Meu Deus do céu, que palavra, Jesus, obrigado, Pai, eu preciso, isso é para mim, se ninguém quiser eu vejo nada. Eu fui lá hoje ouvindo que não era para mim, é para mim, então é tudo para mim. Aleluia, glória a Deus. Cadê Efésios aqui que subiu da minha Bíblia? Deixa eu achar Efésios aqui, tem hora que Efésios capítulo de número 4, né, que nós lemos aqui. Aleluia. Aí no verso de número, aqui, eu não deis lugar ao diabo. Então quando eu estou fofocando, quando eu estou fuxicando e não estou conversando, eu estou dando lugar a quem, irmão? A Deus, quando eu estou fuxicando? Eu estou dando lugar ao? Porque Ele é o pai da? Mentira. Então quando eu estou falando mal de alguém, eu estou fazendo a vontade do diabo. Irmão, isso é coisa séria. É que a gente nós não paramos para imaginar o que é uma vida nova com Cristo. E isso tem virado rotina. E principalmente no meio dos grandes, aí um fala mal do outro, que a minha igreja é melhor, e a igreja do fulano é isso, a igreja do ciclano é isso, e a briga está no meio dos grandãos. Ou seja, nós estamos trabalhando para um reino, e esse reino não é nosso, é o reino dos céus. A minha igreja é melhor, a minha igreja, os grandes dá isso, nessas brigas, nessas disputas, um falando mal do outro. Vai ser uma grande surpresa o arrebatamento, irmão, para muitos. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma grande surpresa para muitos. Aqui, ó, o que furtava, vida nova, não furte mais. Antes, trabalhe, vida nova, irmão. Quem roubava, não rouba mais, agora tem que trabalhar, meu amigo. Ah, mas eu vou pegar quem criou o trabalho, inventou o trabalho. Então vai pegar Deus, vai bater em Deus, que ele que criou o trabalho. Lá no Jardim do Éden, fez que Adão ia ficar só na rede, espreguiçando? Não, trabalhava. Ou seja, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, irmão, já vou finalizar aqui, tinha algumas coisas, mas só vou finalizar aqui com o controle das palavras. Se deixarmos as palavras sair sem qualquer tipo de controle, podemos nos arrepender logo depois do que eu falei, né? Uma vez faladas, as palavras saem do nosso controle e produzem efeitos para os quais não estamos preparados. Ou seja, irmão, que nós possamos tomar cuidado, que muitos irmãos estão se distanciando do nosso meio, porque às vezes, em vez da gente cuidar da nossa vida, nós ficamos criticando. Ah, fulano errou. Fulano falhou, ciclano falhou, e quem é que não falha? Quem é que não erra? Quem é que não peca? Então, irmãos, a partir do momento que eu começo a olhar para mim, eu passo de, estou falando de ser egocêntrico, estou falando de ser egoísta, não. Estou falando assim, quando eu olho para o irmão humano, eu vou falar alguma coisa, eu falo, eu também falho, eu também erro. O meu dever não é criticar. O nosso dever é o quê? Aconselhar. Então, irmãos, nessa noite, controle. E só esse controle é só através do Espírito Santo. Tome cuidado. Jesus está vendo. Então, vamos para a tenda hoje. Não é com tenda não, vai sair falando para a tenda. O Senhor está tendo encontro. Ué, mas Miriam, e ela não era servo do Senhor, mas ela era sacerdote. Mas pecou, mas falhou, quem é que não erra? Teve que ir para a tenda, tem hora que nós temos que ir para a tenda, irmão. Buscar a presença do Senhor, que Ele vai nos direcionar. Então, controle das palavras, tenhamos cuidado. Então, eu só vou finalizar isso daí. Para uma próxima, a gente finaliza um pouquinho aqui. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Ore pela minha vida, ore pela vida dos nós obreiros que estamos aqui. Essa palavra, eu tenho certeza que vai ficar remoendo em nossos corações. E tem remoído em meu coração, irmãos.
Eu estou com medo até de falar bom dia lá no serviço depois que eu comecei a estudar essa palavra, irmão. Por quê? Quando nós começamos a estudar a fundo, irmão, é coisa tremenda. Quando o povo de Deus se reúne, o que tem aqui, diz a Bíblia? Cânticos, salmos, hinos, louvores a Deus. Nós fomos ali na casa da irmã Dora, não foi para murmurar, foi um culto maravilhoso. Mas foi 2 horas? Não! Ah, irmãos, todo mundo são felizes. Eu fui na casa de um pastor, irmão, na oração final lá, uma conversa boa, ninguém falando mal de ninguém. Quando nós estávamos se despedindo, eu para ir embora, minha boca começou a saltar em profecia. Eu indo embora, ele está de prova aqui. Sem neninho, indo embora, conversa boa. Daqui a pouco, profecia. Tchau, tchau, nós estávamos, vamos orar. Quando eu levantar, não deu tempo. Conversa boa, Deus começa a usar em profecia, dá dons espirituais. Então nessa noite, irmão, saia daqui. Se alguém vir falar alguma coisa de mim, de você, que nós possamos falar, irmão, vamos orar, vamos parar com isso. Não quero. Ah, eu vou perder o amigo, perca o amigo. Mas não começa a ficar pecando contra Deus. Que amanhã no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso convívio, nós possamos lembrar de Miriam e de Arão, que ela ficou isolada, leprosa, a aparência dela mudou. Que nós possamos ser apaciguador. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, eu vou ter que falar, eu já sempre dou testemunho do pastor Nunes. E na época, bem na época que o pastor Nunes assumiu a igreja, a pessoa tinha que comunicar, mas o pastor é isso, aquilo. Hoje, irmão, a pessoa ama o pastor Nunes, mais que qualquer um aqui, irmão. Eu falei, você vai conhecer ele melhor. Hoje ama. Estava ferido, o pastor foi lá e sarou. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Cuidado, que quem nós falamos mal pode curar nossa ferida lá na frente. Então Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Né? Eu estou aqui. Acho que até meu rosto mudou hoje, né? Sabe por quê, irmãos? Tem coisa que a gente não pode falar, mas eu digo a vocês uma coisa. Deus fala nessa igreja. Tem coisas que os irmãos não sabem, mas eu garanto a vocês, Deus fala nessa igreja. E quando eu digo que Deus fala, não é no sentido de condenação. Pelo contrário, muito pelo contrário. Deus ama as vidas que aqui estão. E o que Deus tem falado é para o bem de todos nós. É o amor de Deus sendo manifesto na sua disciplina. Porque ainda há tempo de nós nos corrigir os nossos caminhos quando eles estão errados. Quando o evangelista Reginaldo começou e que ele falou sobre essa questão da santidade, muitos, quando pensam em santidade, é sempre aquela mesma coisa. É prostituição, são as questões, né, que a gente já sabe. Não é isso, está aqui a palavra. Eu peço aos irmãos que leiam de novo o que foi lido aqui, irmãos. Cheguem em casa, leia de novo, lembra de tudo que foi ensinado aqui nesta noite. Leia de novo esta palavra, faça isso quando chegar em casa, com calma. Lembre de tudo que Deus falou através do evangelista e leia o capítulo 4, versículo 17, vai até lá o 32. Se puder, dá uma iniciada ali no capítulo 5, e aí nós vamos entender melhor ainda do que já entendemos nessa noite. Não é só a prostituição, está aqui, ó. Deixai a mentira. Deus está vendo. Deus está vendo. Se eu minto para você, irmãos, olha, que eu estou fazendo mal terrível, se eu falo mal, eu faço mal terrível, se eu deixo o sol brilhar sobre a ira, isso vem e sai, e externa, e eu magoo, eu machuco, enfim, irmãos, palavra maravilhosa. Leiam de novo, por favor. Se eu como pastor posso incentivar vocês nesta noite, é nisto, faça isso novamente em casa, cada um de nós. Eu vou fazer de novo, porque já estava fazendo aqui, e vou continuar fazendo, porque, irmãos, o que Deus falou no domingo, pela manhã na escola bíblica eu estava dando aula ali, mas eu ouvi aqui, à noite, novamente usando o pastor Edson de uma forma poderosa, e nesta noite de novo, irmãos, eu estou aqui regozijando no Senhor, pela fidelidade de Deus para conosco. Deus tem uma obra nas nossas vidas, nesta congregação. Eu digo no Jardim Graúna mesmo, todos que estão vindo
chegando aqui, irmãos, estejam atentos e agradeçam a Deus por tudo que Deus está fazendo. Nos coloquemos de pé e vamos louvar ao Senhor, agradecer a Deus, glorificar o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito, irmãos. Deus está corrigindo, está colocando todo mundo no prumo. Por quê? Porque há bênçãos do Senhor neste lugar. Deus quer nos abençoar poderosamente a todos nós. Ninguém está fora disso, nem na correção, muito menos nas bênçãos. Então, irmãos, vamos nos aprumar. Deus tem nos ensinado, não podemos reclamar. Amém? Não foi dito aqui, domingo tem tido alimento. Eu saio daqui e eu orava que o Senhor nos alimenta nesta noite. Os irmãos acham que só está o irmão Zé Maria que fala: Senhor, nos alimenta, usa o teu servo. Está aí, irmãos, Deus ouve a nossa oração. Amém? Deus ouve a nossa oração. Que o Senhor abençoe a todos. Tenha uma noite de paz. Diga. Está atacando? Amém. Amém. Vamos orar pela irmã Cristiane também, aqui. O evangelista vai ungir ela. Eu tenho certeza que Deus vai curar. Eu creio nisso. Os irmãos creem também? Amém? Creio nisso. Louvado seja o Senhor. Vou dar um testemunho rápido aqui. A irmã Rosa domingo mandou uma mensagem preocupada, porque ela foi despertada por Deus para orar em favor da minha filha. E ela disse: pastor, eu não tenho palavras bonitas para orar. Eu falei: irmã, palavra bonita, palavra feia, isso aí é o homem que vê. O que Deus vê é a sua oração. É o que sai do seu coração e chega ao trono da glória de Deus. Palavra bonita, eu posso falar muito palavra bonita e ser tudo vã, porque não sai do meu coração, ou seja, lá da minha alma, com intenção verdadeira. E eu conversava com ela sobre isso. E chega à noite, a minha filha está ali, né? Para honra e glória do Senhor. Isso alegrou quem? O coração da irmã, porque aquilo que eu disse a ela sobre a oração aumenta a fé dela, porque Deus mostrou para ela: olha, está vendo o que foi dito? Não são palavras bonitas, mas a intenção do seu coração. E a irmã ficou feliz. Então isso é para testemunho, para a confiança dela e para a igreja, irmãos. Deus ouve a oração sincera, verdadeira. Então, quando orarmos uns pelos outros, não seja para cumprir um ritual, mas porque nós queremos as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um. Amém? Soberano Deus, eterno e amado Pai, nós te glorificamos. Exaltamos o teu santo nome e agradecemos a Deus por esta palavra, Senhor, por este ensino, ó Deus, que nos coloca no prumo, que nos coloca no rumo certo, em direção à tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. Continue a nos disciplinar, sim, Deus, nos corrigir em nossos erros e nos encorajando em nossos acertos. Que a tua presença seja com cada um, que o Senhor abençoe cada um, abençoe o que quis, Senhor, curando agora, que esta enfermidade saia no nome santo de Jesus. Deus abençoe o teu povo, livra do homem mau, livra, Senhor, de toda maldade, em nome de Jesus Cristo. Levanta a todos em paz, debaixo da tua santa proteção aos seus lares, para uma noite de descanso, de repouso na tua presença. Os irmãos que estão em casa, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim te glorifico e exalto. Amém. E glória ao Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e digamos juntos: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.